Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estudaremos hoje a lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, lição 7, que traz como leitura bíblica em classe o livro de Esté, capítulo 1 e também capítulo 2. Estudaremos os nossos tópicos que fala sobre o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O tópico 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E o último tópico, Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. Ok? Queridos irmãos, vamos estudar o nosso assunto de hoje. Veja o nosso comentário a partir de agora. Estudaremos sobre a rainha Vasti, que foi tirada do reino por desobediência à ordem real do esposo, além de esposo, rei. Agora, observando a história que começa a ser registrada quando o rei Assuero começa a dar uma festa, e em cima desta festa o rei vai descobrir duas coisas. Interessante. Nós estamos estudando sobre a rainha Vasti e depois, na próxima aula, estudaremos, na aula extra, a rainha Esté. Ok? Agora veja as duas coisas que o rei descobre durante a festa que ele dá a todos de forma pública. É que ele, o rei, estava mal assessorado por sua esposa. Então não é aleatório essa escolha de dar uma festa por 180 dias, 6 meses, aonde vai descobrir no meio dessa festa quem são os vilões. Agora imagine encontrar no meio a própria esposa entre esses vilões. Agora observando aqui, veja, a outra coisa que ele vai encontrar: uma esposa que está escondida diante do seu nariz. É interessante essa saída de Vasti para a entrada de Esté, porque isso vai dar uma simbologia muito forte a respeito de Israel e da igreja. Então, logo nos 3 primeiros capítulos do livro de Esté, nós temos a rainha Vasti como tipo de Israel e a rainha Esté como tipo da igreja. E nós vamos ver que Vasti se recusa, enquanto Esté está se apropriando daquilo que já foi, desde o começo, projetado para ser rainha do reino. Neste livro você vai ver sempre uma pessoa querendo servir, mas está impedida de servir. Ela está oculta, mas ela é uma estrela que vai brilhar. O livro de Esté vai revelar nos seus capítulos, desde a humilhação até a exaltação desta donzela que é Esté. Este livro é rico em glória e foi escrito com um propósito. Então todas as coisas que estão escritas na Bíblia, inclusive hoje no estudo do livro de Esté, nós estamos vendo Deus na história. Se ler a história e não encontrar Deus, essa história não tem Deus. Então toda a história bíblica, ela tem Deus. Tem Deus o soberano, porque tem um propósito na escritura para revelar o propósito universal, que é a salvação da humanidade. Interessante, veja, no capítulo de número 1, 2 e 3, nós podemos ver a grandeza e o reino de Assuero. Ele era um soberano vitalício de um império que mandava na Índia até o final da Europa. Então a gente observa a extensão desse grande império. O estrado da sua cama era de ouro, o piso de granito e o mais especial incrustado com pedras preciosas. O palácio de Assuero era um absurdo de luxo. O ouro do império vinha de mais de 120 nações.
Na região, veja, do Iraque, são 6 meses de temperatura quente. Então, vamos banquetear, vamos fazer festa no tempo onde há tempo quente, que é 6 meses de temperatura quente. E ele pegou esses 6 meses quente para fazer sua festa. Exatamente esse período que existe no Iraque, 6 meses de temperatura quente. Por que eu digo Iraque? Porque era o lugar aonde estava Suzã, o atual Iraque. Ok? Ele manda buscar a rainha Vasti com suas vestes reais e exibi-la diante dos príncipes das nações. Ele ia fazer um desfile para a multidão. E diante dos fofoqueiros, com certeza Vasti foi na onda da fofoca. E que ela, ao desfilar, estava desfilando diante dos bêbados. O problema de Vasti não foi Assuero, mas foram os fofoqueiros do seu reino. Isto deve ser considerado quando a gente estuda a nossa vida atual no contexto do livro de Esther. No livro de Esther, nós temos 2 grupos aqui a ser mencionado. Então nós estamos começando aqui sobre o primeiro grupo, o grupo de Vasti. Porque é um grupo que desiste, que desobedece, que não atende, que é desobediente, que não se submete. É o grupo de Vasti. E o outro grupo é o de Esther, que nós vamos estudar na aula extra, que é especial, de forma, enquanto nós estamos estudando sobre Vasti, estudaremos de forma profunda sobre Esther, quando ela é rainha do rei. O grupo de Vasti não vem e nunca virá a festa do rei. Este grupo é o tipo de Israel, que não sobe quando Deus disse, vem para cá, porque eu vou lhe fazer uma nação sacerdotal e real. Lá em Êxodo 19, versículo 3, 4 e 5. Deus chamou Israel para com ele reinar sobre o mundo. Como Israel rejeitou, Vasti rejeitou estar junto ao rei, reinando, porque ela era a rainha do rei, então Deus deu a oportunidade para a Esther, a igreja, reinar com Cristo neste mundo. Louvado seja Deus. Amém? Então, observando assim, veja o primeiro versículo da leitura do capítulo 1, que vamos ler agora, é o verso 8. Capítulo 1, versículo 8. E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Então o rei sabe o que está fazendo. Muitos estão achando que estão embriagados, está bêbado, não sabe que bêbado não faz nada. Ele estava sóbrio, mesmo com o coração alegre. Veja o que ele vai fazer quando sabe da notícia que a Vasti não vai. Então isso mostra no relato bíblico de que ele estava sóbrio. Ok? Mesmo com o coração alegre. Então tinha uma finalidade. Quando a pessoa está bêbada, ela está revelando o que está escondido no seu coração. Então, o rei fez aquela festa para revelar o coração dos seus súditos. Deixa à vontade. Vamos saber quem é quem fala a verdade e quem está com a verdade. Ele vai dar de beber sem constrangimento, porque todos estão ali vivendo agora, diante do rei, e vai revelar os segredos dos seus corações, porque ao beber sem constrangimento, o domínio próprio sairá, a sabedoria sairá, e, na verdade, será revelado o segredo dos seus corações por causa do sem constrangimento, ok? Interessante. As bodas do cordeiro que foram preparadas para Israel, vocês sabem muito bem que as bodas do cordeiro é para a igreja. Mas Deus preparou antemão para Israel. O reino foi preparado para Israel. A chamada foi preparada para Israel. Abraão foi chamado, Isaac, veja, Abraão, Jacó, Isaac, todos
foram chamados para fazer um povo para abençoar as nações. Ok? Aqui observamos que tanto o novo nascimento como as bodas também foram preparados para Israel. Mas veja, Vasti representa Israel e ela estava diante de uma festa no terraço, aberta ao público, mas a rainha Vasti fez uma festa paralela. De toda a festa paralela que acontece junto àquela que está sendo feita pelo marido, o cabeça do lar, é uma rebelião da mulher. Por quê? Porque não houve um consentimento da parte dela para ela fazer a festa paralela. Então esta festa é paralela, de forma em que não houve submissão ao rei. A festa paralela de Vasti queria dizer que ela não aceitava a festa do rei. Então você fique aí com a sua festa, que eu fico com a minha festa. Então nós vamos ver o que vai acontecer nesse contexto todo, e levando para o contexto espiritual. Porque essa parte aqui que estamos falando, Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, está dizendo: Vasti, seja sujeito ao seu esposo. Você já leu esse texto? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Então, observando nesse contexto espiritual, quando uma mulher se rebela, ela está destruindo a vida de um homem e a vida do ministério de um homem. Então, o rei vai saber se sair, porque ele tem um rei, ele tem um reino e ele reina. Mas a mulher não se submete. Então, será um mau exemplo para todas as mulheres ali no reino. E como se sair dessa? Se a própria mulher do rei não se submete ao rei. A submissão é cumprir a missão de outro. Quando Deus fez o homem, fez a mulher e disse que os dois seriam uma só carne. Mas com a entrada do pecado, Deus diz que o desejo da mulher será para o teu marido. Isso significa que Deus deu a missão ao homem e nesta missão a mulher se submete, porque a missão de Deus dada ao homem é a mesma que foi outorgada também à mulher. Então, quando Deus dá a missão ao homem, Deus está dizendo: se submete, porque esta é a minha vontade. Porque a missão que eu dei ao homem é a minha vontade, assim diz o Senhor. Então, veja que a missão de Adão era a mesma de Eva, que era a vontade do Senhor. Ok? Na presença, a mulher deve ser obediente. Na ausência, ela deve ser submissa. Mas como uma mulher pode se sujeitar ao seu esposo quando ela precisa entender que a prerrogativa para essa submissão é quando ela consegue ver Jesus no marido? Isso é importante falar. Ok? Nós estamos dizendo que uma mulher, ela é sujeita ao seu marido. Mas dentro do contexto, quando ela sabe que Jesus vive no seu marido. Agora abriu mais o entendimento para poucas pessoas reclamarem do entendimento. No verso 9 do capítulo 1 de Esther, também a rainha Vasti, esse também acaba com a história dela. Se o rei fez uma festa, por que também a rainha Vasti fez a festa? Então ela deveria reinar junto com o rei, ao lado do rei, e na hora que houvesse a necessidade, obedecendo ao rei e fazendo exatamente o serviço de rainha da qual ela foi chamada. A rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou 7. Veja aí os nomes dele aí na Bíblia. Este é capítulo 1, versículo 10. Meumã, Bizata, Arbona, Bigdata, Abagdata, Zetar e Arcarcas,
os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Toda mulher sábia ama os amigos do seu esposo. Agora esta mulher Vasti desobedeceu aos 7 eunucos que foi enviado para levá-la de forma justa à presença do rei. Estes 7 eunucos foram responsáveis pela destruição de Vasti, porque ela não obedeceu às ordens desses 7, já que a ordem vinha do rei. Então a ordem dos 7 era do rei. Então Vasti deveria se submeter aos 7 eunucos. Como ela não se submeteu, esses 7 eunucos foram responsáveis pela destruição de Vasti por falta de obediência dela. Vasti sentia ciúmes do amigo do rei, ou dos amigos do rei, desses 7 amigos do rei. A glória do marido é mostrar que o que há de melhor na sua esposa deve estar ao lado do seu esposo. No versículo 11 do capítulo 1, veja, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Os eunucos falavam em nome do rei. E aqui a atitude de Vasti foi ousada e muito perigosa. A função de Vasti era apenas ser uma rainha e estar ao lado do rei. Se há uma esposa que está disputando com seu marido a unção que está sobre a cabeça dele, isso está acontecendo para que haja uma concorrência dentro do lar e assim um adversário. Isto é muito terrível quando há uma concorrência de poder e poder, de unção e de unção. Porque Deus, ao ser o cabeça de Cristo, Cristo ser o cabeça da mulher, melhor, Cristo ser o cabeça do homem, e o homem ser o cabeça da mulher, então há uma hierarquia aonde entendemos que tudo foi feito para a glória de Deus, nesta hierarquia, nesta obediência de submissão, de amor, e nós temos uma linda cadeia da felicidade, cada um na sua função. Se sua esposa está disputando com você o poder da unção que está sobre a sua cabeça, a partir desse momento você tem um concorrente e um adversário. A rainha Vasti tinha que ser dirigida pelos eunucos, que falavam em nome do rei. Muitos maridos que não são pastores, mas gostam de chegar nas suas casas citando versículos, para que haja uma concordância, mas em sua casa ele tem que ser marido e pai. Veja versículo 12 do capítulo 1 de Esther. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então a mulher nunca pode dizer, se o marido for pastor, que ele é somente pastor. Ok? Ou se ele for marido e pastor, ela nunca pode dizer que ele é apenas marido, sendo ele pastor. A dimensão da submissão da mulher é muito enorme, porque ela confronta a insubmissão. Versículo 17, capítulo 1. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos. Veja a dimensão da insubmissão da Vasti, de uma mulher. Esther, capítulo 1, verso 17. Porque a notícia desse teu feito, Vasti, sairá a todas as mulheres, o seu mau exemplo, de modo que as mulheres vão desprezar os seus maridos aos seus olhos. Quando disser, o rei Assuero mandou que Vasti fosse introduzida à sua presença, e a Vasti não foi. Então isso foi muito triste, o que foi
e o que está acontecendo, veja o versículo 18. Nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão, pelo mau exemplo de Vasti, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Ok? Em submissão. Por causa que ouviu o feito da rainha. E assim haverá desprezo das mulheres, causando indignação aos maridos. O líder não deve atuar sem respaldo e sem conselheiros. Todo líder tem que ter os seus conselheiros. É muito bom ter alguém que lhe aconselhe. Então é necessário conselheiros. E aqui, veja, o rei com conselheiros para resolver a situação da insubmissão de Vasti. Ok? Por isso que hoje temos os advogados e outras capacidades de conselheiros que temos. Mesmo Deus sendo Deus, que é o sábio, excelente, sábio dos sábios, sem precisar de ninguém, ele mesmo se dispôs a dar o exemplo e colocou ao seu lado, do seu trono, 24 sábios, conselheiros, anciãos e sábios, reinando de forma sacerdotal. Agora, temos que ter o cuidado para não maltratar o servo do líder, o servo do rei. E a rainha Vasti maltratou 7 servos do rei. Maltratou 7 servos do rei. Ok? Nós vamos dar sequência a essa história de Vasti e vamos ainda começar sobre a entronização da rainha Esther. Se você está gostando dessa aula e quer continuar assistindo, eu convido a você a estudar particular no Zap. Nós vamos enviar para você uma nova aula de continuação desse assunto sobre a rainha Esther. Então, continuando a nossa lição, veja o que diz a nossa lição, no tópico de número 3. Veja aí, você precisa aprender juntamente conosco. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Ok? Onde é que eu encontro esta aula? Somente aqui no Zap. 85 é o DDD 991 28 12 60. 85 é o DDD 991 28 12 60. Esse é o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco e vamos enviar para você todas as aulas do nosso trimestre sobre o livro de Esther. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.